Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Libras Saiba Mais. Hoje eu vim aqui no canal gravar para vocês. Ontem eu não consegui mandar aqui no canal o meu vídeo, né? Porque tenho trabalhado muito mesmo. Nós estamos aí em período, né, eleitoral, aí período de campanha dos candidatos e eu tenho trabalhado muito, então não consegui. Mas hoje eu vim aqui fazer esse videozinho mais que especial para vocês, para contar um pouquinho sobre o quê? Sobre a minha história e a minha infância, como foi e por que eu vim parar na educação especial. Então hoje vem comigo que eu vou explicar, tá bom? Para vocês que são aí meus telespectadores, que estão assistindo esse momento comigo para falar sobre esse assunto tão importante que é a inclusão. Bom, eu tenho 3 irmãs, tá? Eu sou a segunda das 4. E quando eu nasci, a minha irmã já era grandinha e depois logo veio as outras 2 irmãs minhas também. Nós 4 tivemos uma dificuldade em algum momento das nossas vidas referente ao aprendizado. Umas tiveram mais, outras tiveram menos dificuldade. Eu acredito que é natural para quem está aprendendo, né, uma língua, quem está aprendendo o português, escrito, lido. E para mim, eu vou contar hoje eu vou explicar a minha história, como é que foi lá atrás e por que eu entrei na educação inclusiva. E assim, mexe muito com o meu emocional. É algo assim que até hoje eu ainda sinto assim profundamente as experiências que eu já vivi enquanto criança, né? Minha mãe, ela não tinha como pagar escolas particulares, mas eu tinha um tio que nos ajudou, a nós 4, a estudar dentro de escola particular. Então, da minha primeira série até a minha 5ª série, dentro das escolas, foi dentro de uma escola particular. E eu tive a oportunidade ali de crescer e aprendendo um pouco sobre leitura e escrita, mas a minha vida mudou mesmo quando eu me mudei no 6º ano para uma escola pública, né, para todas as pessoas, uma escola pública estadual. Então, vou falar rapidamente sobre como foi na minha primeira série, tá? E a continuidade até a 5ª série. Bom, eu tive uma dificuldade muito grande, foi muito difícil aprender a ler e aprender a escrever. Eu era uma criança muito agitada, né? Apesar de ser muito agitada, eu era muito quieta, e tinha até uma certa dificuldade de me comunicar. A minha mãe já era uma mulher, assim, muito forte, espontânea, comunicativa. A minha mãe era uma pessoa, né, que se comunicava muito bem com as pessoas, trabalhava com vendas. Então, assim, eu via ela articular com os outros, eu ficava observando e eu pensava, nossa, como a minha mãe fala bem, se explica bem, né? É muito claro a conversação dela ali. Eu sempre, enquanto filha, observando o comportamento da minha mãe. E a minha mãe também percebeu que eu era uma criança que tinha dificuldades. Tinha dificuldades para memorizar, tinha dificuldades para ler, tinha dificuldades para escrever. O tempo estava se passando e eu ainda não tinha aprendido o básico e necessário. E foi quando minha mãe me colocou dentro de uma sala de aula, né, de um atendimento particular especial, que ela pagava para que uma professora me auxiliasse de forma particular. E eu vivi grandes experiências dentro dessa escola, que era uma casa, né, era a casa da tia Ana Paula, tá? Dentro do bairro onde eu vivia, eu morava, e eu caminhava até essa casa onde eu era ensinada pela professora Ana. E eu me recordo que quando eu observava mais algum aluninho, porque às vezes ela fazia o atendimento com 2 crianças, eu e mais 2, e às vezes ela fazia comigo sozinha.
E eu percebia que quando eu estava sozinha com ela no atendimento, eu conseguia focar, eu conseguia chegar ao objetivo, eu conseguia entender os conteúdos estudados, eu conseguia pensar melhor. E quando eu estava em atendimento junto com ela e outra criança junto, eu não conseguia. Eu ficava muito envergonhada, eu não conseguia falar, eu não conseguia me apresentar, me expor, eu tinha muita dificuldade. Eu era muito tímida, extremamente tímida. E nesse período da minha infância também, a minha mãe, ela ajudava dentro da igreja com várias atividades, inclusive com parte de teatro, com parte assim que a gente precisava se expor, às vezes no microfone, precisava falar. E foi aí que eu fui me desinibindo, foi aí que eu fui trabalhando dentro de mim, o meu profundo, o como sentir o outro, fui trabalhando empatia, né? E observando outras crianças dentro da igreja que também faziam várias coisas ali e fui me desenvolvendo. Mas eu digo que foi muito importante esse momento do particular com essa professora que me ensinou, que praticamente me alfabetizou, né? Porque ela me deu aí a oportunidade de aprender a escrever e a ler, coisa que eu não conseguia. E eu percebo hoje que era realmente uma dificuldade porque eu queria ficar olhando as outras crianças, eu ficava atenta, né? Então, assim, hoje eu percebo, eu entendo que o meu visual é muito aguçado. Eu queria olhar tudo e todos. Então, hoje, eu acredito que eu esteja aí na inclusão, trabalhando com língua de sinais, porque o meu visual me ajuda muito, o meu visual me favorece aí absorver e entender com clareza o mundo, né? E uma coisa que eu tinha muita dificuldade também era entender o abstrato, né? O abstrato, o que eu entendia com clareza era o concreto. Era o ali, o agora, o que era concreto, eu entendia. Mas o abstrato, por exemplo, sentimentos, palavras que você precisa imaginar, mas você não pode pegar, você não consegue, como por exemplo, né? Amor. Amor, você sente, você pensa na palavra, mas você não pode pegar o amor, né? Você não consegue pegar amor. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com isso também. Sair, né, do concreto, do real, do oficial para o abstrato, para palavras que me trazia aí, ó, conhecimento, me trazia contexto, me trazia sentimentos, mas que eu não podia, eu não conseguia pegar. E tudo isso me levou a um quadro de aprendizado de férias, que eu passava sentada em casa estudando. Eu me lembro várias vezes, né, em várias situações aí do período da minha infância, que as minhas irmãs ficavam brincando pela rua, né, brincando com os amigos, enquanto eu ficava em casa estudando, porque eu precisava aprender. A minha mãe, ela foi muito firme comigo, né? Ela assim, me ensinou assim muito firmemente. Você precisa aprender, você precisa ler, você precisa escrever. Eu me emociono porque foi essa luta da minha mãe, essa vontade dela que eu aprendesse, que me fez evoluir. Quando eu cheguei na vida adulta, eu pensei em desistir várias vezes e eu não desisti porque eu lembrava lá atrás da minha mãe. E hoje é isso, pessoal. Eu trabalho com a educação especial. Eu quero responder para vocês uma pergunta que me foi feita agora, nesse período eleitoral. E me perguntaram, professora Érica, por que a senhora não se candidatou como vereadora? Porque as pessoas que me conhecem, né, sabem o quanto eu luto pela pessoa com deficiência. E eu não me candidatei, pessoal, porque eu tenho um desejo muito grande de dar formações, de ensinar, de passar o que eu tenho, o que eu aprendi, né? Sobre essa minha vivência, essas minhas experiências, de passar para outras pessoas. E eu acredito que um cargo, estar candidata, né? Lutar
dentro da Câmara enquanto vereadora me levaria muito tempo da minha vida, né? E eu perderia essa oportunidade, né, de ensinar, de estar nas escolas, de ter os contatos de atendimento com as crianças com deficiência. E por isso que eu fiz uma escolha, né, a minha candidata, que eu acredito de verdade que estando lá dentro na Câmara dos Vereadores, ela vai fazer o melhor pela inclusão dentro de Mogi das Cruzes. O nome dela é Laine, tá? Ela é mãe de uma criança com autismo e eu escolhi apoiar ela. Eu tenho um amor por vários candidatos a vereador, eu tenho assim um carinho imenso por várias pessoas, mas no quesito, né, de levantar a bandeira no tema inclusão, eu penso que Mogi precisa de uma pessoa que vivenciou na pele, que sente no dia a dia, na vida, o que é ter um deficiente dentro de casa. Porque quem vive a deficiência dentro da casa tem um parente, tem um tio, tem um primo, tem uma pessoa, uma mãe, um pai que é deficiente, que vive junto ali em casa, sabe como é difícil e como lidar, como fazer esse contato, como sociabilizar com a pessoa com deficiência. Então é isso, pessoal. Então, assim, eu contei um pouco da minha história agora, né? Que a minha infância não foi fácil, não, foi difícil. Eu levei muito tempo para aprender a escrever e também para aprender a ler. Mas quando aconteceu isso na minha vida, foi libertador. Eu me senti assim, eu me senti capaz, né? Eu me senti que eu podia avançar. Eu acredito que cada um de nós temos as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Cada um de nós temos. Hoje eu tô na janela acessível, né? Aí nesse período eleitoral. E não vou dizer que é fácil, porque requer muito raciocínio, requer pensar os textos para depois repassar em língua de sinais. E por eu ter vindo de uma infância, né, de um diagnóstico de dificuldade extrema, hiperatividade que eu tinha, né, falta de foco, eu não conseguia focar, então assim, não conseguia, eu vejo, né, a minha evolução, eu vejo como eu evoluí enquanto pessoa, como eu evoluí enquanto estudante, como eu evoluí enquanto professora, como houve evolução na minha vida como um todo, né? E eu peço que vocês continuem acompanhando aí os nossos vídeos aqui no canal, tá bom? Vai deixando seu like se você tá chegando agora, faça sua inscrição aqui no canal também e saiba que você também é capaz, ok? Você também pode, como tantas pessoas podem, você também pode avançar, evoluir, desenvolver, ok? Beijo, 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 tchau, tchau. Fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu tenho lido as perguntas aqui no canal, que são enviadas logo que eu posto os meus vídeos, ok? E, inclusive, teve um vídeo que eu postei e a pessoa me perguntou como que o surdo pensava. E eu fiz o vídeo, tá aqui no canal também, tá bom? Vou deixando aí o meu tchau e peço com todo carinho que vocês assistam e que vocês entendam que nós podemos mais juntos e nós podemos avançar. Que alguém, uma professora, fez por mim e hoje eu, professora Érica, quero fazer por vocês.